Em São Francisco, em 1981, Chris está tentando sobreviver como um vendedor de scanners de densidade óssea portátil. Todas as manhãs ele deixa seu filho Júnior na creche e visita tantos hospitais em sua cidade possível para vender os scanners. Infelizmente são muito difíceis de vender porque são desnecessários e muito caros. Quando ele pega o ônibus, muitas vezes esbarra em um vagabundo louco que chama os scanners de máquina do tempo. Às vezes Chris precisa ficar fora por mais tempo para tentar fazer uma venda. Então quando ele pergunta à sua esposa Linda para pegar seu filho, isso sempre a irrita porque muitas vezes ela está trabalhando em turnos duplos para sustentar toda a família. Uma noite, durante o jantar, Chris encontra um cubo mágico, que é a última tendência e é um presente de uma amiga de Linda. Ela pergunta a Chris se ele pagou os impostos, mas Chris vai entrar em uma ação, frustrando sua esposa ainda mais. Naquela noite, Chris brinca com o cubo mágico e resolve ele incrivelmente rápido. Na manhã seguinte, enquanto Chris está em sua caminhada diária de vendas, ele encontra um homem saindo de um carro esportivo muito chique. Chris pergunta a ele o que faz da vida e o homem responde que ele é um corretor da bolsa de valores. Chris pergunta se as pessoas tinham que cursar uma faculdade para conseguir este emprego, mas o homem diz que não é necessário, eles só precisam ser bom com números e pessoas. Vendo como os funcionários são felizes ao trabalharem nessa empresa, Chris acha que também quer essa vida para si. Na manhã seguinte, Chris diz a Linda que ele voltaria tarde da noite, porque ele vai a um escritório para se candidatar como corretor da bolsa. Linda acha isso ridículo e zomba do seu sonho irreal. E por sua vez, Chris diz a ela para não falar com ele assim, desencadeando uma discussão que termina quando Linda o lembra que eles têm 2 meses de aluguel para pagar. Algum tempo depois, Chris dirige-se a uma corretora para se candidatar a um emprego. Esta empresa leva 20 pessoas a cada 6 meses, mas apenas uma recebe o trabalho. Querendo parecer decente, ele deixa o scanner para uma menina hippie cantando na rua, dando ela algum dinheiro para cuidar do equipamento. Uma vez dentro da empresa, Chris começa a ouvir os detalhes do trabalho e recebe o formulário, mas de repente ele percebe pela janela que a menina está fugindo com o seu scanner. Com o formulário em mãos, Chris sai imediatamente e começa a persegui-la através da cidade e a estação, mas a garota escapa por entrar em um trem. No dia seguinte, Chris promete a Linda que ele vai vender um scanner, para que eles não o vejam mais. No entanto, primeiro ele vai para a empresa para deixar o formulário preenchido. Ele se certifica para entregá-lo pessoalmente ao departamento de recursos humanos, ao gerente Jay, para que ele possa contar um pouco sobre si mesmo e causar uma boa impressão. Mas Jay está um pouco de pressa e promete ligar mais tarde. Depois, Chris vê a garota hippie e seu parceiro passando com o scanner. Furioso, ele começa a perseguir eles, como é revelado que ele passou toda a sua economia de vidas nesses scanners para vendê-los. É suposto ser uma máquina revolucionária, mas ele não estava ciente que os médicos e hospitais os considerariam luxos desnecessários. Para Chris, perder um scanner é como perder um mês de compras. Depois de tanto correr, Chris consegue encurralar o casal no ônibus e leva o scanner de volta. Isso significa que quando ele voltar para casa, ao invés de ter vendido um scanner, agora ele tem 2 em suas mãos. Linda acha isso muito decepcionante, mas não diz qualquer coisa, porque é aniversário do Júnior. O casal sacrificou um pouco do dinheiro para que eles possam comprar uma bola de basquete para que o garoto fique feliz. Mas quando o Júnior está distraído, Linda deixa Chris saber o quanto ela está com raiva por causa de sua falta de responsabilidade. Um mês depois, Chris vai ver Jay e pergunta o que aconteceu com o seu currículo. Mas Jay está com pressa. Chris finge que vai da mesma forma para que possam pagar um táxi juntos. E mais uma vez, Chris tenta impressioná-lo, falando sobre suas habilidades. No entanto, Jay está focado em resolver o seu próprio cubo mágico e continua falhando. Frustrado, Chris pega o cubo dele e termina de resolvê-lo enquanto o táxi chega no destino de Jay. Jay está incrivelmente impressionado, no entanto, ele sai do táxi e agora Chris tem que pagar a viagem. Obviamente, ele não tem dinheiro, então Chris fica no carro e no sinal sai correndo, causando ao taxista muita indignação. E começa a persegui-lo, deixando Chris desesperado. Ele corre para a estação de trem e entra no trem, mas a porta do trem se fecha dolorosamente em sua mão, fazendo deixar o seu scanner cair na estação. Todo esse negócio atrasou toda a agenda de Chris e quando ele liga para Linda para se desculpar, ela fica incrivelmente com raiva porque ela perdeu um turno para pegar Júnior. Eles precisavam desse dinheiro. Isso é a gota d'água, então ela anuncia que está saindo e levando Júnior com ela. Devastado ao ouvir isso, Chris corre de volta para casa, mas é tarde demais. Linda já partiu com seu filho e todas as suas coisas. Nesse momento, Chris recebe a ligação de Jay, que diz para Chris anotar o nome em sua secretária
para que ele possa ligar amanhã e combinar uma entrevista. Tudo isso, Chris não consegue encontrar uma única caneta e ele faz o possível para memorizar o número. Então ele corre para a loja próxima para pegar emprestado papel e caneta e anotar o número de telefone. Amanhã seguinte, Chris vai para a creche e confronta a Linda sobre o que aconteceu. Linda explica que não é feliz mais e enquanto Chris pode aceitá-lo saindo. Ele não vai permitir que ela leve a criança, então eles concordam em se revezar. Sem a renda de Linda, a situação financeira fica ainda pior. Quando o senhorio finalmente se cansa de Chris dever-lhe o aluguel, ele vem pedir-lhe para desocupar o lugar pela manhã, já que ele tem pintores vindo para fazer o trabalho. Chris jura que vai pagar em breve e que ele pode fazer a pintura ele mesmo, então o proprietário concorda a lhe dar mais uma semana. Alguns dias depois, enquanto Chris pinta as paredes, 2 policiais chegam à casa e levam para a estação, onde ele tem que pagar por todas as suas multas de estacionamento. Infelizmente, o policial diz que ele irá ficar preso até as 9h30 da manhã do dia seguinte, então ele tem que passar a noite na prisão. Eles tentam explicar-lhe que tem uma entrevista na manhã seguinte, mas os policiais não lhe dão ouvidos. Com sua única ligação, Chris pede a Linda para buscar Júnior. Amanhã seguinte, Chris é liberado, mas ele está quase atrasado, então ele corre para a entrevista com suas próprias roupas sujas. Na empresa, o painel de entrevistas está desapontado com o que eles veem. Assim, Chris explica a situação e Jay confirma todas as vezes que o viu. Chris estava em um terno adequado, Chris é engraçado, espirituoso e inteligente, então ele consegue fazer uma boa impressão. Terminada a entrevista, Jay vai parabenizá-lo, mas Chris diz a ele que terá que pensar sobre isso, desde que ele aprendeu que é um estágio sem salário e as circunstâncias mudaram. Jay o enxorta a continuar. Promete que vai preencher o seu lugar. Então Jay promete ligar para ele à noite. Mais tarde, naquela noite, Linda traz Júnior e lhe dá a notícia a Chris. Ela está indo para Nova York porque o namorado de sua irmã está abrindo um restaurante e ela pode ter um emprego por lá. Chris anuncia ficar com Júnior porque sabe que Linda não pode cuidar dele. Inspirada por sua escolha de fazer o que quiser, Chris também conta a ela sobre o estágio e o que deixa ainda mais chateada. E faz com que ela saia. Depois que ela se foi, Chris liga para Jay e aceita o trabalho. No dia seguinte, Chris e seu filho se mudam para um hotel próximo com a ajuda de um amigo. Como é sábado, Chris leva seu filho para jogar basquete e Junior diz que vai ser um jogador profissional quando crescer. Chris explica que a maioria das pessoas não consegue, deixando Junior desapontado. Chris o anima explicando que ele nunca deveria deixar que alguém lhe dissesse que não pode fazer algo, nem mesmo ele. Mais tarde, eles vão para o hospital oferecer o scanner e finalmente conseguir fazer uma venda, o que significa algum dinheiro que os manterá por mais alguns dias. Amanhã seguinte, Chris vai para o seu primeiro dia de estágio, onde ele aprende sobre o comércio. Chris trabalha muito e tenta provar que é o melhor para a posição, nunca deixando ninguém saber que ele é pobre. Durante uma pausa para o almoço, Chris encontra seu chefe, o Sr. From, na rua e começa uma conversa querendo puxar o saco para melhorar suas chances. No entanto, ele interrompe a conversa ao perceber que o maluco está com seu scanner, ainda pensando que é uma máquina do tempo. Chris imediatamente vai atrás dele, perseguindo-o na rua no trânsito, até acabar sendo atropelado por um carro. Chris o perde de vista, mas também perde o sapato, então ele volta para o escritório naquele estado enquanto se mantém calmo. Nos próximos dias, Chris continua fazendo favores para o gerente do escritório, Frankish, e continua fazendo telefonemas para clientes, mas sem sucesso. O pior, Chris tem que sair mais cedo para pegar Júnior, então ele tem que fazer o mesmo trabalho que os outros em menos tempo. Isso faz com que Chris nunca desligue o telefone, nunca beba água e nunca vá ao banheiro. Ele evita o gerente do motel porque deve dinheiro a ele e traz Júnior com ele quando ele vai para o hospital nos finais de semana tentar vender as suas máquinas. Um dia, Chris resolve fazer a lista fora de ordem para acelerar o processo e faz uma aposta arriscada, conseguindo marcar uma consulta com um fundo de pensão de um alto nível. O gerente, Sr. Ribble, que lhe diz para vir no seu escritório em 20 minutos. Chris tenta sair correndo do prédio, mas para Frankish detê-lo, pede para que ele estacione o seu carro em outro lugar. Não tendo qualquer outra escolha, Chris tenta fazer o estacionamento o mais rápido possível, mas no momento em que faz e vai para a reunião, Ribble já se foi. Na manhã seguinte, Chris vai para a casa de Ribble, fingindo que ele está na área. Ele agradece a Ribble pela oportunidade e pede desculpas novamente, então ele finge que vai levar seu filho Júnior para o jogo de futebol. Ribble informa que ele está indo com seu filho também, então convida Chris e Júnior para acompanhá-los em seu camarote particular. Durante o jogo, Chris tenta seu discurso de vendas, mas Ribble não importa. Enquanto Ribble admita que gosta de Chris, ele não tem interesse nesse tipo de investimento. No entanto, Chris recebe cartas dos amigos ricos de Ribble que mostraram muito interesse.
Semanas se passam e Chris vem fazendo o possível para sobreviver com o estágio e as vendas dos scanners. No entanto, finalmente chega o dia do imposto de renda para tirar o dinheiro da conta bancária de Chris para pagar os seus impostos, os deixando-o falido. Desesperado, Chris tenta pedir a um velho amigo o dinheiro que ele emprestou, mas o amigo diz que já pagou quando ele ajudou a sua mudança. Chris fica furioso, mas seu amigo apenas fecha a porta na cara dele. Mais tarde, Chris levou seu filho ao parque e viu o louco com o scanner novamente. Imediatamente, Chris vai atrás dele e recupera sua máquina, que está em um estado bastante ruim agora. Chris limpa e tenta vendê-lo ao médico, mas infelizmente aquela máquina não está mais funcionando. Quando Chris e Junior voltam para o hotel, eles encontram suas coisas do lado de fora e veem a fechadura que foi alterada por falta de pagamento. Chris tenta arrombar a fechadura e abrir a janela sem sucesso, o que significa que agora eles estão desabrigados. O amigo de Chris ainda não abre a porta, então ele leva Junior para a estação de trem, e quando estão esperando o trem, aponta Junior para o scanner, que é a máquina do tempo como o cara louco disse. Chris então inventa um jogo para animar seu filho, fingindo que eles irão viajar no tempo e poderão ver os dinossauros. Então Chris anuncia que bons homens das cavernas precisam de uma caverna. Então eles se esgueiram para o banheiro da estação e trancam a porta. A dupla passa a noite lá, sobre uma manta de papel higiênico. Enquanto Junior está dormindo, Chris se permite chorar. No dia seguinte, Chris e Junior vão para um abrigo para sem teto, que os rejeita porque é só para mulheres e crianças, mas recebem uma dica sobre outra pousada. Eles correm para lá o mais rápido que podem, porque a fila é longa e as vagas são limitadas, chegando à entrada bem a tempo quando apenas 4 lugares restantes. O vagabundo tenta roubar o último ponto, mas Chris imediatamente luta contra ele. Enquanto seguranças ouvem o que está acontecendo, Chris fica com o último quarto. No abrigo, Chris usa a pouca luz disponível para tentar consertar o scanner e estudar para o concurso do estágio. Sempre que ele vai trabalhar, ele traz seus poucos pertences. Com isso, ele inventa algumas desculpas para os seus colegas de trabalho e explica por que ele está carregando as sacolas. Durante os dias seguintes, Chris consegue trazer alguns clientes para a empresa, graças aos cartões que ele está coletando. No dia do exame, ele está muito nervoso, mas ele ainda consegue terminar o teste bem rapidamente. Ao sair, Chris esbarra no seu chefe From, que acabou de sair de um táxi. Como ele está com pressa, ele pede a Chris que lhe empreste $5 para pagar o táxi. Chris não pode dar o luxo de desperdiçar isso, mas ainda faz isso para não parecer ruim. Este atraso não permitiu que Chris chegue ao abrigo a tempo, então ele e Junior acabam dormindo no trem novamente. Nos próximos dias, Chris doa sangue por dinheiro e usa isso para comprar uma peça sobressalente para o scanner. Hoje, eles conseguem chegar ao abrigo a tempo e Chris finalmente conserta a máquina. Na cama, Junior se pergunta se sua mãe foi embora por causa dele, e Chris faz certeza de confortá-lo, convencê-lo de que não era assim. No dia seguinte, eles conseguem vender o scanner e para fazer Junior se sentir melhor, eles conseguem para eles uma noite em um hotel. Aquele fim de semana, eles passam juntos na praia para ver as ondas quebrar. Em seu último dia como estágio, Chris encontra Jay no banheiro, que o parabeniza por trazer muitos clientes e diz que fez um grande trabalho. Mais tarde, Chris é chamado ao escritório de From, onde ele é informado que obteve a permanente posição que tanto desejava, e ele já estará começando amanhã para fechar o negócio. From dá a Chris de volta os $5. Quando Chris sai do prédio, ele chora e explica que essa é a parte da vida dele chamada felicidade. Depois Chris vai buscar seu filho e o abraça forte, pronto para começar sua vida nova. Eventualmente, o verdadeiro Chris foi formar a sua própria corretora multimilionária e ganhou milhões vendendo sua participação milionária na empresa. Ele também escreveu um livro de muito sucesso detalhando toda a sua experiência.